Jornal Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Governo estuda retomar a cobrança da CID sobre o preço da gasolina. Aqui no Distrito Federal e na maioria dos estados do Brasil, os consumidores ainda preferem usar a gasolina do que etanol. Jornalista Fábio Panunzio e TV Bandeirantes conquistam o prêmio mais importante do jornalismo brasileiro. O dono desse jardim só cultiva essas plantas porque não quer dar dinheiro ao tráfico de drogas. 3 atletas de Uberlândia conquistam o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu. Para mim foi a primeira vez que eu participei desse campeonato e foi uma experiência muito boa. Atlético e Cruzeiro se despedem do Brasileirão 2014. O Band Cidade desta sexta-feira está no ar. Boa noite. O prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, reuniu a imprensa hoje à tarde para fazer uma espécie de prestação de contas. Ele aproveitou para falar sobre os 2 primeiros anos de governo. Antes de responder às perguntas dos jornalistas, Gilmar Machado fez uma explanação baseada em uma revista de 72 páginas em cores, com detalhes de todas as ações de cada secretaria e de cada departamento nesses 2 anos. Esta mesma revista, que pela manhã foi entregue aos vereadores durante sessão legislativa ordinária na Câmara, foi entregue à imprensa. O prefeito falou de moradias, unidades habitacionais, unidades de saúde, parques e vagas nas escolas. O ano que vem nós estaremos fazendo a correção do IPTU de acordo com a inflação, que nós somos obrigados, porque nós não podemos abrir mão de receita. Em segundo lugar, nós estamos fazendo todo o esforço, gerindo melhor. Por exemplo, o governo anterior gastava, investia para cuidar de 1.600 crianças no NAICA, ele gastava um valor X. Hoje eu gasto o mesmo valor cuidando de 7.000 crianças. Isso é gerir melhor, ter competência, eficiência para atender mais pessoas com menos recursos. Mas em 2015 nós estaremos entregando, no mínimo uma UPA será entregue e as demais nós estaremos entregando dentro do nosso governo ainda. Primeiro e segundo semestre. Então, nós estamos trabalhando, a minha ideia é tentar fazer ainda no primeiro semestre, se nós conseguirmos, mas do jeito que hoje, principalmente os repasses do governo do estado não estão acontecendo, talvez nós tenhamos que fazê-la no início do segundo semestre. O Departamento de Jornalismo da Band está em festa. A equipe liderada pelo repórter Fábio Panunzio ganhou o Prêmio ESSO, o mais tradicional da área, pela série O Avanço da Maconha. Já o especial Vila Socó, A Verdade é Apagada, do repórter Rodrigo Hidalgo, foi escolhido como a melhor contribuição ao jornalismo. A série O Avanço da Maconha, exibida em abril, ganhou o Prêmio ESSO na categoria Telejornalismo por abordar as polêmicas em torno da descriminalização da droga, com opiniões de usuários, políticos e profissionais de saúde. Nas 3 vezes que a doença evoluiu, que eu tive surto de esclerose múltipla, eu estava sem cannabis. Tem que quebrar o tabu, como a gente diz, e começar a explicar, para não dar a impressão de que você está propagandeando o uso de droga. Nossa equipe viajou a países que regulamentaram o uso da maconha para fins medicinais e recreativos. O dono desse jardim só cultiva essas plantas porque não quer dar dinheiro ao tráfico de drogas. No Uruguai, o repórter Fábio Panunzio conversou com o presidente José Mujica, que explicou a estratégia para combater o narcotráfico e a violência. O narcotráfico para la sociedad es peor que la droga. Si no logramos que la opinión pública enfrente esto, no lo superamos. A reportagem Vila Socó, A Verdade Apagada, exibida em julho, recebeu a distinção de melhor contribuição ao telejornalismo. O repórter Rodrigo Hidalgo mostrou que o incêndio há 30 anos, causado por um vazamento de gasolina em dutos da Petrobras, pode ser o mais trágico da história do país. O número oficial de vítimas é 93, mas detalhes do processo indicam que os mortos podem ter passado de 500. 93 pessoas só não foi. Alguns corpos dali sumiram. Para a comissão do Prêmio ESSO, o trabalho contextualizou a manobra do governo militar para esconder as mortes e deixar os responsáveis impunes. O caso ficou no esquecimento das autoridades, mas nunca de quem sofreu com a tragédia. Nós somos gente, né? Somos seres humanos, então a gente merecia que essa história
história fosse cavada e respondida para a gente. A deficiência visual pode ser definida como a perda total ou apenas parcial da visão. Esse problema, que pode ser congênito ou adquirido, representa para muitos uma grande limitação. Agora, feche os olhos. Como seria ir à escola assim, de olhos fechados? Esse é o desafio de cerca de 70 mil alunos no Brasil, os dados são do INEP. O primeiro impacto de ter um aluno cego em classe pode ser difícil, pois exige uma adaptação por parte dos professores e colegas, mas em 90% dos casos, a criança acaba frequentando as aulas tranquilamente, sem a necessidade de um assessor para ajudá-la. E para alfabetizar esses alunos, é preciso de métodos lúdicos e específicos. Qualquer método pode, desde que o braille seja ensinado. E a criança ela tem que ser bastante envolvida com o sistema, porque uma vez que o braille ele não chama muita atenção da criança, né? Em relação à leitura, o braille é o único caminho que permite interação. Via tato, a mensagem passa direto da ponta dos dedos ao leitor. O braille é uma linguagem universal, tanto simbólica quanto matemática, constituída de 6 pontos que formam 63 combinações diferentes. Mas, para os deficientes visuais, o braille significa muito mais. Ele vai fazer uma leitura diferente, ele vai ler com as mãos, né? Vai chamar atenção. Então, assim, nem todas as pessoas que têm a cegueira, elas adotam o braille como seu sistema de leitura e escrita, né? É fundamental que todos percebam que os deficientes visuais podem realizar praticamente todas as atividades que uma pessoa sem esse problema realiza. Para a mãe de Maina, o maior desafio é a adaptação, principalmente quanto ao processo de alfabetização. Fora do braille é muito complicado, né? Porque do meu método, né, ela não consegue ver, então fica difícil. E foi pensando no bem-estar da irmã que Sander, mesmo sem ter deficiência alguma, escolheu se alfabetizar na linguagem universal. Eu acho muito legal o jeito, também para me ensinar ela, porque ela estava precisando de um esforço em casa, aqui na escola. Por mais que o processo seja diferente e às vezes difícil de se adaptar, o braille trouxe facilidades e adaptações para a vida de Maina e da família. Assim, a deficiência visual se torna apenas um pequeno detalhe diante da capacidade de seus portadores. Um pouquinho difícil. E o que você já sabe fazer ali na máquina, no reglete? Sabe fazer as vogais? Eu sei. A Prefeitura de Uberlândia intensificou a operação tapa-buracos em toda a cidade. Durante o período chuvoso, as ocorrências chegam a aumentar cerca de 30%, segundo a Secretaria Municipal de Obras. Para atender às solicitações de forma mais rápida, as equipes foram reforçadas. A população também pode ajudar a evitar mais transtornos ao não obstruir os locais de escoamento, que podem formar poças d'água e danificar o solo. Ainda segundo a Secretaria de Obras, por dia são tampados de 500 a 600 buracos. Quem quiser solicitar a operação Tapa Buracos é só entrar em contato pelo telefone 3239-2800, de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 7 da noite. Lembrando que as demandas nesta época são muitas, então são priorizadas as vias com maior fluxo de veículos e circulação do transporte coletivo. Na tentativa de equilibrar a situação fiscal do país, o governo estuda retomar a cobrança da CID, a contribuição sobre intervenção de domínio econômico sobre o preço da gasolina. A medida, que é bastante esperada pelo setor sucroalcooleiro, tornaria o etanol mais competitivo no mercado. A CID começou a ser reduzida em 2008 e só foi zerada em 2012. Agora o governo estuda cenários de recomposição parcial ou integral da contribuição. Caso opte pelo primeiro, a cobrança deverá ser de 28 centavos por litro de gasolina e 7 centavos por litro de diesel.
A volta do tributo pode render ao governo 14 bilhões de reais por ano. E seria muito bem-vinda para o setor sucro-alcooleiro, uma vez que, custando bem menos, o etanol se tornaria mais competitivo no varejo. Mas, segundo Cid Caldas, coordenador de açúcar e etanol do Ministério da Agricultura, a data do retorno da CID ainda não está confirmada. Não há nenhuma data, está se estudando isso. Eu acredito, se ela for retornar, ela vai retornar ou seja, paulatinamente. Não há nenhuma condição. Enquanto a CID não retorna, a gasolina continua sendo a mais utilizada em quase todos os postos de combustíveis do país. Aqui no Distrito Federal e na maioria dos estados do Brasil, os consumidores ainda preferem usar a gasolina do que etanol. É que mesmo custando um pouco menos do que o combustível fóssil, o etanol, o combustível vegetal, ele faz o carro consumir mais e na hora de fazer a conta não compensa. Os consumidores esperam um combustível que polua menos e que tenha um preço que compense o seu uso. O preço é o que manda no bolso, né? O que faz a gente economizar um pouco, né? Se der para economizar. Eu acho que a melhor forma seria achar um jeito para a gente pagar menos e poluir menos. Eu acho que seria interessante para o Brasil, sim. Para Cid Caldas, um etanol mais competitivo só traria benefícios para o Brasil. Quanto é que nós deixamos de gastar com saúde pública quando nós temos o etanol no nosso carro? Quanto nós deixamos de gastar em termos de emissão de poluentes quando nós utilizamos o etanol? Então nós temos que comparar os dois combustíveis. Quem é que polui mais? Quem é que emite mais poluição? É a gasolina. Então, você colocando um preço adicional na gasolina, você, por consequente, está beneficiando o etanol e, por consequente, está beneficiando a indústria produtora de etanol. Estudo da Serasa mapeou o índice de inadimplência dos idosos no Brasil. Segundo o levantamento, a taxa de inadimplência das pessoas acima de 60 anos em todo o país é de 12,7%. A região norte é a que possui maior percentual de inadimplência, mais de 19%. O Sudeste está em quarto lugar, com 12,3%. Os idosos mineiros são os mais controlados do país. O estado se encontra em último lugar no estudo, com um pouco mais de 10% de idosos devedores. A dança, não importa o estilo, já caiu no gosto da maioria das pessoas. E hoje em dia não existe mais restrições. É o que você vai ver logo depois do intervalo. Até já! Dois homens que ainda não foram identificados tomaram de assalto um veículo hoje à tarde na cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba. De acordo com a polícia, no carro estavam uma mulher de 30 anos e a filha dela de 4. Depois de rodarem com as vítimas pelas regiões de Araxá e Ibiá, os bandidos abandonaram o carro próximo à cidade de Perdizes. No início da noite, um dos envolvidos no crime foi preso. Depois de muitos anos fechado, o Teatro Municipal de Araguari foi reaberto. Agora, os moradores da cidade de Sorriso podem desfrutar de um dos mais belos e simbólicos espaços reservados à cultura da região. A Casa da Cultura de Araguari é um importante local para a arte e história da cidade. Ela foi construída em 1910 para ser sede da cadeia e fórum municipal. O local foi palco do julgamento mais polêmico do século XX, o caso dos Irmãos Naves, na época do Estado Novo do Brasil. A história ficou conhecida como um dos maiores erros judiciais do país. O caso dos Irmãos Naves ocorreu nesse prédio, né? E esse prédio é muito visitado pelas pessoas que conhecem o caso, têm curiosidade também. E o prédio ainda mantém algumas estruturas da época em que era cadeia pública, como esse tronco, onde os presos eram torturados. Apesar de ser reconhecido historicamente pelos crimes da cidade, a energia hoje é outra. Atualmente, o local recebe exposições artísticas da cidade e região, além de possuir uma arena para a realização de espetáculos externos. No segundo piso, existe o Teatro Municipal, que após as reformas está com 108 lugares. E depois de 8 anos, Araguari reabriu o seu teatro aqui na Casa da Cultura. Marlene, para você, enquanto diretora da Casa da Cultura, qual que é a importância dessa reabertura? Olha, é uma alegria muito grande porque após vários anos fechado, né, o teatro, passando por várias reformas, para nós é uma alegria muito grande entregar esse espaço à comunidade araguarina, principalmente para os artistas da nossa cidade. Como podem usufruir de todo esse espaço?
Olha, é necessário que você faça um projeto, que venha até a Casa da Cultura, nos traga o projeto para uma avaliação. Para os artistas araguarinos, poder atuar em casa tem um gostinho todo especial. Na verdade, é a possibilidade de você estar realizando vários projetos que estavam parados. Agora, a população de Araguari que tem que realmente rever espaço, vir assistindo espetáculos e vice-versa. E uma exposição promete movimentar a cidade de Uberaba. Que exposição é essa, Gabriela? Boa noite. Boa noite, Natália. A exposição Tecelagem Manual que está em exibição no Museu de Arte Decorativa de Uberaba. A mostra inclui xales, toalhas de mesa, tapetes, passadeiras e tecidos de coleções particulares. Eu fui até lá para conferir os trabalhos de perto. A trama é formada por metros e mais metros de algodão ou lã fiados na década de 50. A tecelagem é conhecida por ser uma das formas mais antigas de artesanato ainda presente nos dias de hoje. As cores fortes, os desenhos simétricos representam a moda da época. E na região do Triângulo Mineiro, o trabalho estava presente em todas as casas. É um tipo de manufatura, um tipo de trabalho que foi um pouco desprezado. Desprezado não, mas porque ele, na verdade, foi proibido, né? Fora no país, vamos dizer. Mas o Triângulo, como as fazendas ficavam mais afastadas, acabaram preservando mais. Quem diria que a velha colcha da vovó, por tempos, foi a representação da ilegalidade no Brasil. Estava começando a concorrer, eles introduziram os teares aqui, como estava começando a concorrer com a manufatura vindo da Inglaterra, de Portugal, enfim, de outros países, para não ter essa concorrência, porque tinha aquele negócio da corte ter uma questão política mesmo, né, da época já, com outros países. Então, para não ter essa concorrência, o que aconteceu? Eles proibiram a indústria têxtil no país, né? Os desenhos representam também a capacidade da tecelã. Quanto mais habilidosa e paciente, mais bonitas surgiam as formas. Uma colcha como esta podia levar até 1 mês para ficar pronta. Mas a dedicação teve seu preço. As mulheres que se dedicavam normalmente à tecelagem, ou elas não casavam, ou quando casavam não tinha muito tempo para o marido, enfim. Tinha essa questão de tempo, né, que atrapalhava um pouco. Visitar o Museu da Arte Decorada em Uberaba é fazer uma viagem no tempo. E a exposição Tecelagem Manual garante uma passagem por momentos vividos por muitas pessoas. Algum destes desenhos, com certeza, pode ter feito parte da sua vida. A dança, não importa o estilo, já caiu no gosto da maioria das pessoas. E hoje em dia não existe mais restrições. São crianças, adultos e idosos. Eles aderiram a essa arte, cada um por um motivo diferente. E eu fui até uma escola de dança arriscar alguns passos e conhecer as histórias. Os pés são a chave do movimento. 2 para lá, 2 para cá, firmes na ponta ou estatalar das plaquinhas na madeira. Os depoimentos são os mesmos, não importa a modalidade. A dança melhora a vida das pessoas. Agora, a dança, ela vai além da atividade física, né? A dança é uma atividade artística. A autoestima melhora, o controle da ansiedade também, diminui a ansiedade. Flexibilidade, condicionamento físico, coordenação, postura. Esses são somente alguns dos benefícios que a dança pode trazer. Quando ela é ensinada a partir de uma consciência muito profunda do corpo. Então, o aluno que se conscientiza do próprio corpo, ele vai se conscientizar da postura. Você tem que aprender a ter esse autocontrole. E ao mesmo tempo você ganha agilidade, equilíbrio, porque você não vai sair
caindo toda hora no salão, então você tem que aprender a ter equilíbrio. Guilherme Diniz é um exemplo. A dança de salão transformou a vida do aluno. Quem o conhece não imagina que um dia ele já foi tímido e com 37 quilos a mais. E a satisfação foi tanta que de aluno ele virou professor. Eu comecei a dança para um pouco de diversão, ganhar autoestima, socializar mais. Aí aos poucos eu fui melhorando e estou aqui, virei professor. Para dançar não importa cor, credo, gênero ou idade, só basta força de vontade. E Fernanda conta que existem casos até de indicação médica. Eu tenho muitas pessoas que vêm procurar por indicação médica, né? Sapateado, ou balé, ou jazz, né? Muitos médicos indicam essa atividade, né? Artística. Já diziam que dançar alivia a alma, mas também alivia o estresse. É um remédio contra a timidez e, de quebra, ainda existem casos de perca de peso. Então, por que não entrar na dança e dar uma oportunidade a tantos benefícios? Vocês viram que dança não é o meu forte. 3 atletas de Uberlândia conquistaram o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu. A competição foi disputada em Barueri, interior de São Paulo. As notícias do esporte você acompanha daqui a pouco. O Band Cidade está de volta para falar de esporte. Ronei Bentes, parece que temos alguns campeões aqui na cidade. Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. É verdade, 3 atletas de Uberlândia conquistaram o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu. A competição foi disputada em Barueri, interior de São Paulo. Um dos atletas, Bruno Rodrigues, tem no currículo os títulos do SP Open e o Internacional Master. O treinador do campeão sul-americano, Fábio Menezes, fala da receita de treinamentos para levar mais um título tão importante. Por incrível que pareça, não tem uma receita certinha assim de separar, não existe uma equipe de competidor separada, uma turma separada. Todo mundo treina junto, todo mundo treina duro. Olha só que maravilha, boa notícia. Essa semana 3 uberlandenses foram campeões sul-americanos de jiu-jitsu. Estou aqui ao lado de um dos campeões, que é o Bruno Rodrigues, e fala pra gente como que foi participar desse campeonato na cidade de Barueri, interior de São Paulo. Para mim foi a primeira vez que eu participei desse campeonato e foi uma experiência muito boa. Nesse ano de 2014, em todos os campeonatos que eu disputei, eu consegui vencer. Para mim, eu estou fechando esse ano com chave de ouro. Eu vou disputar um campeonato nesse final de semana agora, a Copa Brasil Central de Jiu-Jitsu. E em 2015, a gente tem um projeto aí, vai depender muito de patrocínio, essas coisas, para disputar o Mundial, que é nos Estados Unidos. E agora o futebol. Termina neste final de semana o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Os 2 times mineiros conquistaram seus objetivos. Então, a rodada não tem muita importância não. O Atlético pega o rebaixado Botafogo. O Galo agora está de olho na premiação. O 5º colocado fatura mais de 2 milhões de reais. O Galo é o 6º com 61 pontos. Mesma pontuação do 5º Fluminense. Então, para faturar mais dinheiro, o Atlético tem que vencer o Botafogo e torcer para que o Fluminense não vença o Cruzeiro no Mineirão. A partir do momento que você entra em campo, cada um tem que fazer o melhor. Independente da questão financeira, de que vai entrar mais dinheiro para o clube. O ritmo é de férias na cidade do Galo, mas para o clube não seria nada mal terminar o 2014 com os cofres ainda mais cheios. E hoje, 2 notícias para a torcida do Galo, uma boa e uma ruim. A notícia boa é que o técnico Levi Coupe renovou seu contrato por mais um ano e, portanto, está garantido aí na próxima temporada. E a notícia ruim é que o atacante Diego Tardelli, o ídolo da torcida, pode deixar o clube. Ele afirmou que recebeu uma proposta irrecusável e pode até ir embora no ano que vem. Seria, sem dúvida nenhuma, um grande desfalque. Já o Cruzeiro fará um jogo de festa. A entrega das faixas de campeão será contra o Fluminense. A partida diante da torcida promete ser emocionante do início ao fim. O técnico Marcelo Oliveira fez um balanço dele e da equipe. É importante para que isso aconteça
criar bom ambiente no clube, ter uma sintonia entre todas as pessoas da equipe, né, da comissão, da diretoria também, mas é muito importante também resultados, né? Eu acho que uma coisa acaba puxando a outra. Você estando num grande clube, com uma grande estrutura, uma grande torcida, com tradição e formando um bom elenco, o resultado fica muito mais próximo e nos dá essa condição de dar sequência no trabalho. Eu acho que vai ser muito importante. Teremos um 2015, quem sabe, ainda melhor. E a exemplo do técnico Levi Coupe, o técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, também renovou seu contrato por mais um ano. Aliás, os 3 grandes mineiros renovaram o contrato com seus treinadores, já que o América também acertou a permanência do técnico Givanildo. Ronei, na sua opinião, quem foi a grande decepção desse campeonato? Tivemos várias decepções, né? Mas sem dúvida nenhuma, a maior decepção foi o Botafogo, né? Que é um grande clube tradicional e foi rebaixado. E o Palmeiras também, uma outra grande decepção, inclusive joga a sua vida neste final de semana aí, e se perder para o Atlético Paranaense também será rebaixado. Agora vamos falar do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. O CAP Uberlândia joga domingo contra o Betinense em busca do acesso para o módulo 2. O time de Uberlândia só depende dele para subir. A equipe tem 15 pontos na tabela de classificação, 2 a menos que o líder nacional, que já está classificado e enfrenta o Uberaba na terra do Zebu. A última vaga será disputada entre o CAP e o FUNORTE. A equipe tem 13 pontos e joga fora de casa contra o Valério. Obrigada, Ronei. Uma ótima noite para você e um excelente final de semana. Uma boa noite para você.